Hoje eu estou de frente com uma mulher linda, inteligente, muito carinhosa e muito generosa. Ela é psicóloga, pastora, escritora, líder das mulheres da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, casada com o pastor Silas Malafaia, mãe de 3 filhos lindos e vó de 5 netinhos. Eu estou falando da doutora Elisete Malafaia. Que prazer recebê-la em nosso programa. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, Nível. O prazer é meu de estar aqui no seu programa, né? E eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser uma bênção pra gente e para as pessoas que estão assistindo também, com certeza. Sim, com certeza. Doutora Elisete, eu gostaria de iniciar esse bate-papo você falando um pouquinho da sua trajetória. Sim. Aonde você nasceu, como é que você começou toda a sua trajetória profissional, ministerial, seu casamento. Conta um pouquinho pra gente. Olha, tem a história, hein? E é tão bom a gente falar da nossa história, Sim. que quando a gente conta a nossa história, nós nos tornamos mais saudáveis. Isso. E nós também abençoamos as pessoas, Sim, né, que com estão nos certeza. assistindo, porque quando olham pra gente, né, não Isso. conhecem a nossa história de vida e podem Isso. fazer alguns julgamentos. Então é muito importante. Eu nasci num lar evangélico. Deus me deu o privilégio de nascer num lar que meu pai era pastor em Minas. Ele foi pastor em Carangola durante 11 anos em Minas Gerais. Eu nasci lá, né? Eu sou a 5ª filha de 11 filhos que a minha mãe teve. Eu sou a 5ª filha. Então, de lá, meu pai foi com 1 ano em Valença, foi pastor em Valença também. Depois vim para o Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro com 4 anos. E o meu pai foi pastor da Assembleia de Deus aqui, né, que depois o Silas assumiu, durante 58 anos. Nossa! Então, Deus me deu o privilégio de nascer numa igreja, ser criada numa casa pastoral, conviver na igreja, né? Eu cresci adorando a Deus no Renascer, fui professora de escola dominical durante muito tempo. E aos 13 anos eu comecei a namorar o Silas. 13 aninhos? 13 anos e o Silas 14 anos de idade. Olha, que lindos! Porque a minha irmã mais velha namorava o irmão mais velho dele. A minha irmã mais velha, Elizabeth, namorava o Samuel também, que é o irmão mais velho dele. E ele começou a conviver na nossa casa, porque o pai dele foi o vice-presidente do meu pai. Então, aos domingos, sempre eles ficavam na minha casa almoçando. E dali a gente começou a se conhecer, se gostar, né? Que legal! Namorava, brigava, era muito interessante, quer dizer, 2 Eram muito adolescentes. novinhos! Novinhos, Namoramos durante 7 anos e 11 meses. Olha! Né? Foi um bom tempo. Eu casei Isso. com 20, o Silas com 21. Bem novinhos também. Bem novinhos, mas apesar de sermos novos, nós tínhamos sonhos. O Silas sempre foi um homem sonhador, sempre se projetando para o futuro. Desde novo ele era envolvido na igreja também, eu também envolvida na igreja. Então nós fomos criados, com certeza eu tenho essa convicção absoluta, para servir no reino. Sim, né? sim. E eu já sabia que eu seria a esposa de um pastor, de um grande homem de Deus. Você sentia isso? Sentia, sim. Deus me preparou para isso. Que lindo! Né? Porque eu sempre fui, assim, a 5ª filha foi muito ligada à minha mãe. Então, a minha mãe foi um grande referencial na minha vida, que Deus já levou minha mãe, né? E ela sempre me aconselhava, e a gente crescendo nesse ambiente, e as pessoas falando, e nós ouvimos várias profecias da parte de Deus, que Deus iria usar meu marido, levá-lo para o mundo, em várias áreas. Então a gente foi sendo preparado, né? Durante um período. Não vou te dizer que foi fácil, não foi. Passamos por muitos obstáculos, muitas adversidades, mas isso faz parte da trajetória, para nos motivar. Isso, né? crescimento. Para crescer, tanto em maturidade emocional como em maturidade espiritual. Né? Então, durante todo esse período, Silas sempre foi uma pessoa que falava dos projetos evangelísticos, dos programas de TV. E quando nós nos casamos, eu trabalhava na Letra, né? Eu fui trabalhar com 18 anos na Letra, trabalhei isso não precisa bom falar. tempo atrás, há 40 anos atrás. Esse mês de outubro eu estou fazendo 59 anos, graças a Deus. Gente. Me sinto muito bem, né? Graças a Deus. Feliz que Deus Está tenha me dado o privilégio mesmo. Vou completar agora, dia 19 de outubro, 59 anos. Que bênção! Então, casei, trabalhei na Letra durante um período, né? Trabalhei no seminário à noite também. Quando eu tive meu primeiro filho, o Silas falou, você vai parar de trabalhar. E eu falei, eu quero parar porque eu quero cuidar dos meus filhos, né? E ele também passou assim, eu vou ter um chamado ministerial e eu vou viver pela fé.
Ele colocou, ele falou, você vai ter que deixar seu emprego. Vou te dizer que foi fácil? Não foi, né? Deu Nossa. aquele medo, aquela insegurança. Imagino. Mas como eu fui criada num ambiente de fé, vendo os milagres de Deus, então aquilo não foi uma coisa tão... E era um bom emprego, Era um bom emprego, mas eu sei que Deus ia suprir, realmente. Eu saí do meu emprego, né? Silas também saiu do emprego dele, passamos a viver pela fé. E durante um tempo, os milagres foram acontecendo, depois Silas... Meu pai chamou o Silas, deu um salário mínimo para ele, nós aprendemos, né, a viver naquele momento de dificuldade, mas aquilo foi maravilhoso, porque a gente estava aprendendo a lidar com as crises, né? Porque quando Deus quer levar alguém para lugares altos, ele vai passar por várias crises para ele se estruturar. Com certeza. Então aquilo a gente foi vivendo. E um dos segredos que eu sempre aprendi na minha família, com a minha mãe, que quando a Bíblia diz em tudo dai graça, é em tudo mesmo. É em tudo. Não importa o que você esteja vivendo. Talvez você esteja aí assistindo o programa e você está vivenciando um momento de crise. Talvez seja uma crise financeira, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma crise no seu relacionamento. Eu quero te dizer que isso aí não é para te destruir, não. Isso aí é para você crescer, para você amadurecer e para depois você testemunhar, para ser canal de bênção para outras pessoas. Olha que bênção. Porque hoje as experiências que eu passei, eu posso aconselhar muitas esposas de pastores, né? Que o pastor larga a sua área profissional para viver no ministério. E eu posso dizer para ela, não, se vocês têm um chamado de Deus, Deus é fiel. Verdade. E Deus vai suprir todas as necessidades. Se foi Deus supriu. que chamou mesmo, Sim, Ele garante. Ele cumpre. Pode ter certeza. Quando Deus chama, Deus vocaciona, Deus garante. Que bênção. Então, nós fomos juntos, sempre ali ao lado dele, ajudando, né? E eu sou pastora há 8 anos, né? Eu trabalhava como psicóloga, depois eu fui estudar com Silas, fui fazer Vocês psicologia. Se formaram juntos? Nós nos formamos juntos. Olha que bênção. Né? Nós fomos fazer psicologia porque nós vimos a necessidade dessa área de se atuar na igreja, na área das emoções, e foi uma bênção, tem sido uma bênção. Aí eu montei consultório, atendi pessoas, mas chegou um período que também o Espírito Santo falou, olha, agora você vai largar e vai só atuar na igreja. Né? O Silas falou, você vai ser uma pastora, você vai atuar mais na igreja, atuar em aconselhamento. Aí eu também fiquei um pouco assim receosa no início, né? Porque eu gostava do que eu fazia, eu queria me preparar para ter um consultório, para atender mais pessoas. Aí o Espírito Santo falou, não, chega, agora você vai atuar na igreja. Então hoje eu atuo na igreja, eu não atendo mais como psicóloga, mas só como conselheira na igreja. Né? Trabalho com pessoas atendendo, indico, as pessoas que precisam de um psicólogo eu indico. E hoje eu atuo aqui com as mulheres vitoriosas. A gente faz um trabalho aqui com as mulheres da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Né? E tem sido uma bênção que a gente trabalha motivando mulheres a desenvolver o seu potencial. A acreditar que elas estão aqui cumprindo um propósito específico de Deus. Né? Como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como adoradora, como profissional. Então, o nosso objetivo é esse hoje. Perfeito. Né? Então, a minha amiga que está em casa, meu amigo também, já percebeu que eu escolhi a pessoa certa para falar sobre esse tema. Porque é um tema muito importante, às vezes passa de qualquer forma. Como nós falamos antes, sobre a importância da gente se amar. Sim, a importância da gente acreditar na gente. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Você não caiu nessa terra de paraquedas. Não. Eu digo sempre para as pessoas assim, olha, que tem pessoas que falam assim, eu não sei por que eu nasci. Eu sou fruto de uma gravidez inesperada. Eu sou fruto de um estupro, né? Meus pais me rejeitaram. Olha, seus pais só fizeram sexo, quem dá filho é Deus. Isso. Você veio a esse mundo porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido e nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, emocional, físico e material. Então, você foi escolhido, olha, antes da fundação do mundo. Para quê? Para cumprir um propósito nessa terra. E diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia abençoado você com toda a sorte de bênção no mundo espiritual. E o mundo espiritual determina sobre o mundo emocional, sobre o mundo físico e sobre o mundo material. Então, se você tem Jesus na sua vida, pode ter certeza, não importa como você veio a esse mundo, você veio porque Deus quis. E porque Deus tem um propósito específico com você. Você está aqui para cumprir esse propósito. E pode ter certeza, quando você cumprir, Deus vai te levar. Com certeza. Então, se você está vivo aí, levanta dessa cama, larga esse desânimo. Né? Isso. Em nome de Jesus, nós repreendemos essa depressão, porque Satanás é ladrão de alegria. Isso. Né? E ele atua realmente no emocional das pessoas. Muito. Ele atua trabalhando nos traumas que a pessoa traz na sua história de vida, para que ela não se libere desses traumas, para que ela tenha uma vida
capengando, né? Tem uma trajetória de vida que ela não desenvolve o seu potencial. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você é filho de Deus, se você tem a convicção de que você tem uma aliança com Ele, você tem a bênção de Deus na sua vida. Que você possa tomar posse das bênçãos de Deus e se levantar daí e começar a fazer o que Deus tem colocado para você realizar nessa terra. Perfeito! Pastora Elisete, doutora Elisete, é muito engraçado porque nós, às vezes, acreditamos muito no outro. Sim. Às vezes, lidamos com pessoas já consagradas, de grande reconhecimento, mas quando o assunto é com a gente, fica mais difícil de acreditar no nosso potencial, no propósito que Deus já nos deu e que já nos capacitou. Aí a gente começa a ir mesmo para a Bíblia e entender que Deus deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a nós, nos dando mais uma chance de vida. Então, se Ele acreditou, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar. Eu não vou te dizer que nós, como seres humanos, não passamos por momentos assim, de medo, de insegurança. Isso. Claro, porque depois da queda, é muito interessante a gente entender isso nas áreas das emoções. Porque antes da queda, o ser humano vivia num ambiente de paz, de equilíbrio. Depois da queda, porque aquele casal desobedeceu, ele saiu daquele ambiente de paz e de equilíbrio. E o que aconteceu? Ele pecou. E o pecado fragilizou o ser humano, traumatizou o ser humano nas áreas das emoções. Então, a partir da queda, surgiram 5 emoções que a gente tem que aprender a trabalhar essas emoções. Surgiu o medo, surgiu a tristeza, surgiu a vergonha, surgiu a culpa e surgiu a raiva. Olha aí. Então são emoções que a gente tem que aprender a trabalhar, porque se você trabalhar, elas podem ser saudáveis na sua vida. Então eu não vou dizer, todo ser humano tem medo? Sim. Sim, com certeza. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, sabe, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu não tenho dado a vocês um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, todos nós temos medo, é inerente ao ser humano, né? E muitas vezes os pais até colocam muito medo nos filhos, né? É verdade. Às vezes os próprios pais com a criação, dependendo, tem muita gente que é muito medrosa, você vai ver na história de vida, como é que foi criado? Botando pavor nessa criança, medo de tudo. Uma proteção. Uma proteção, então ele vai ter que trabalhar esses medos. Isso. Mas já é natural um espírito de medo que a gente tem. Mas quando a gente tem Jesus, ele fala, você recebe um espírito de poder. Olha aí, gente. Né? De amor e de autocontrole. Então, todos nós temos medo, mas nós não podemos ser vencidos pelo medo. Né? Então, a coragem, meu marido prega muito sobre isso, ele fala, coragem não é ausência de medo, é o controle do medo. Então, você tem que, sim, controlar esse medo. Né? Eu não sei qual é o medo que você está vivenciando aí. Às vezes eu tenho medo de casar. Por quê? Vai ver na sua história. Né? Vamos controlar esse medo, vamos aprender a ver o que você precisa resgatar, né? Tratar, porque eu sei que se você quer casar, você pode casar. Isso. Há o medo de terminar uma faculdade. A gente vê pessoas com medo de terminar uma faculdade. Isso. Começa, ele se auto-sabota, para no meio do caminho. É verdade. Né? É verdade. É dominado pelo medo. Isso. Tem pessoas hoje que estão com síndrome do pânico. Muitas. Medo de sair de casa. Isso. Né? Você tem que ver. Então você tem que... O que aconteceu na minha história? Né? Vai vendo e vai pedindo a Deus, Senhor, eu repreendo esses medos. Eu quero que a minha mente seja curada, a minha mente seja renovada. E peça ao Senhor, eu repreendo esse espírito de medo. E eu quero um espírito de poder. Isso. Né? Porque Jesus falou, eis que eu vos dou poder, autoridade, né? Autocontrole, um espírito de amor. Porque lá é muito linda a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de comportamento. Diz em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor de Deus afasta todo o medo. Então, quando nós somos cheios desse amor de Deus, nós sabemos que Deus está nos guardando. Isso. Que nada acontece na nossa vida que não seja com a permissão de Deus. E mesmo que coisas ruins aconteçam, um assalto, alguma coisa, mas você sabe que Deus está no controle, você está sendo protegida. Né? É lindo demais. Deus permitiu aquilo, até para você crer que Ele está guardando você, que Ele está dando livramentos de outras coisas. Né? Então, a gente tem que trabalhar esses medos que a gente tem. Tem que trabalhar, com certeza. E é lindo que quando a gente vê os heróis da Bíblia, a gente vê que eles tiveram medo. Davi teve medo, né? Com certeza. Esther teve medo. Precisou, não, vamos orar, vamos jejuar. A gente vencer alguns medos, que a gente vai precisar mesmo. Orar, jejuar, pedir graça a Deus, pedir sabedoria. Isso. Né? Então é muito lindo quando a gente vê os heróis da Bíblia, mostra as fragilidades que eles tinham, as inseguranças que eles tinham, que eles também passaram. Com certeza. Agora me diz uma coisa, você sempre foi assim, determinada, forte? Eu sempre fui uma moça segura, mas eu sempre fui uma pessoa muito, devido ao meu temperamento, eu sou muito calma, muito na minha.
Né? E talvez eu possa passar uma imagem assim, de uma pessoa meia fraca, não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um interior muito forte. Por quê? Sim. Eu quero dar outra dica para você. Por que que você tem que ser uma pessoa confiante em si e ser corajosa? Porque quando a gente sabe quem nós somos filhos e filhas de Deus. Isso. Quando a gente sabe de onde nós viemos do céu. Quando a gente sabe que nós temos um destino, que é para onde a gente vai, que é para o céu. E quando a gente tem convicção que a gente está cumprindo aqui um propósito, nós vamos passar por medo, vamos, mas nós vamos ter uma coragem que vem através do Espírito Santo na nossa vida, que nos vai dar confiança. Então eu vejo assim, por exemplo, mulheres que estão assistindo aí, né? Você precisa ser uma mulher corajosa, você precisa ser uma mulher que tem o seu interior organizado, porque quando você tem o seu interior organizado, você é uma pessoa segura, independente das adversidades que você esteja vivendo. E eu digo assim, que Deus talvez me preparou de nascer num lar evangélico. Eu tive uma mãe que teve 11 filhos, era uma mulher muito segura, muito organizada. Mesmo com 11 filhos, mesmo com né? 11 filhos. E fora os agregados, né? Porque eram 11 filhos, mas vinham os irmãos da igreja, os adolescentes, elas estavam sempre lá em casa, tinha sempre... Então eu vejo que ela conseguia conversar com as pessoas, aconselhar, dar conta, sabe? A gente ajudava, né? Mas dar conta das coisas direitinho. Então eu cresci nesse ambiente e cresci num ambiente que eu vi batalhas no mundo espiritual, então eu fui sendo estruturada. Isso. Né? E hoje eu entendo, porque conviver com Silas, que é uma pessoa, né, que é cheia de... É uma pessoa forte, muito polêmico. É um cara colérico, né? Eu ia te perguntar isso. Ele é uma pessoa colérica, ele é uma pessoa dominadora, que tem um controle muito forte e que tem uma visão de Deus, um chamado. Também, eu reconheço que forte. o Silas é um homem que é um profeta que Deus escolheu para essa geração. Com certeza. Né? Para quebrar paradigmas, para se envolver mesmo, né? na área da nação, em política, em coisas assim que ele está ali, né? Para orientar, para determinar. Então Deus me deu esse equilíbrio, porque não é fácil viver debaixo de pressão o tempo todo. Durante um período, eu vou até te dizer, vivemos debaixo de tanta pressão que eu adoeci, eu me fragilizei, né? Porque eu não dei conta que eu também estava atendendo muitas pessoas, então foram as demandas dele com as minhas, eu adoeci. E aí Deus me fez entender, peraí, né? Então você tem coisas momentos que você tem que parar. Tem que parar, reconhecer seus limites. E aí eu reconheci. Por isso eu parei também de atender. Entendi. Porque quando você está atendendo o paciente, você absorve as demandas do paciente. Né? Isso. E eu, naquele afã de querer ajudar as pessoas, né? Aí fica um lembrete para você. Você tem que conhecer seus limites. Porque você, como mulher, precisa estar bem. Porque, querendo ou não, nós somos o alicerce dentro da nossa casa. Não, e você soube o tempo de parar, de dar um Sim, tempo de dar um nos tempo, processos, de não atender mais. Peraí, porque agora eu estou numa outra demanda, num outro patamar, né? Nós já Isso. assumimos uma igreja, meu marido assumiu uma igreja, né? E aí a gente, com várias tensões e estresse, aí eu tive que parar. Até porque o Espírito Santo parou, porque se você pensar em parar, você começa a querer... Eu tenho essa coisa de ser muito assim, de servir as pessoas, de querer ajudar, né? De não saber muito nem de dar um não como limite, e aí o Espírito Santo para a gente, eu entendi perfeitamente. Então, agora você vai se dedicar mais à igreja e é o seu marido que vai precisar mais de você, porque está assumindo uma igreja, né? Verdade. Tem uma visão de expandir essa igreja. Não, e ele vive na mira da mídia, né? E aí ele precisa também de mim, porque às vezes precisa, você é mulher, seu marido chega em casa, não é verdade? Com certeza. Estressado, cansado, precisando de uma palavra de apoio, Sim. né? Precisando de uma palavra de incentivo, você tem que estar bem. Isso. Olha como a gente que é mulher, porque a Bíblia é linda. Quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, é aquela que está ao lado, segurando, auxiliar, aquele que segura as pontas, né? Aquele que tá... Então você tem que estar bem. Então hoje eu vejo um grande perigo, quero dar até uma dica aqui, as mulheres hoje, né, querem se realizar profissionalmente, muito. Né? A gente está vendo essa área desse empoderamento da mulher. Verdade. E eu vejo isso é uma coisa boa por uma área, mas é perigosa por outra. Com certeza. Porque eu estou vendo muitas mulheres hoje infartando, morrendo antes do tempo, mulheres tomando remédios que não precisariam estar tomando, porque querem se realizar profissionalmente muito rápido, querem também, né, fazer tantas coisas, e aí já tem, a gente querendo ou não, tem a sobrecarga, tem o nosso marido, quem tem filhos tem a casa, querendo ou não, ainda cabe a gente, mesmo ainda que o marido ajude em casa, que eu acho muito justo. Perfeito. Perfeito hoje, quando, né, a mulher trabalha fora, o marido ajudar, mas sempre a demanda maior fica pra gente. Isso, né? com certeza. Então, eu vejo assim, quando eu vejo uma mulher
que é muito, assim, eu quero conquistar muita coisa, e às vezes até ela ultrapassa o marido, ela tá aqui, o marido tá aqui, fica um julgo meio desigual. Fica muito. Isso está trazendo problema. Então, eu acho melhor ela desacelerar um pouco. Olha né? aí. E tentar ajudar esse marido para subirem os dois juntos. Muito né? bom. Para darem apoio um ao outro. Isso. Porque a gente está vendo esse desnivelamento, tanto espiritual, como profissional, como emocional. Isso causa problema dentro Tem que andar juntos, né? Total acordo. De acordo, né? E terem sonhos juntos, se Terem planejarem, sonhos juntos. se organizarem. Tem momentos que ele vai fazer certas coisas e você vai se dedicar mais à casa, mais a esses filhos, mas depois você vai ter o seu tempo também, ele vai parar. Então eu acho isso bonito quando o casal se entrosa nesse sentido. Isso não quer dizer que nós estejamos nos anulando. De jeito pelo contrário, nenhum, estamos andando juntos, contribuindo. Porque são os dois uma só carne. Isso. Né? Então, a realização se o de meu um marido é é do um homem outro. abençoado, eu estou me sentindo muito bem que eu estou ao lado dele. Certeza, com certeza. Você falou agora há pouco sobre a organização interior. O que seria isso, doutora Elisete? Então, a organização interior é você saber quem você é. Né? Que você, independente da família que você nasceu. Ih, Elisete, nasci numa família toda desorganizada. Não importa. Deus te escolheu, desde, como eu falei, antes da fundação, para cumprir um propósito, e Ele escolheu essa família, porque é essa família que Deus vai usar você para ser bênção dentro dessa família. Olha, que lindo. Para Independente te estruturar, independente classe social. da classe social. Não, independe. Independe. Porque eu conheço pessoas de nível alto que não têm uma boa autoestima, né? E conheço também pessoas que têm um nível baixo e não têm uma boa autoestima, mas conheço pessoas que têm uma área financeira do nível baixo, pequena, mas que tem uma boa autoestima, porque sabem quem elas são. Isso. E elas crescem na vida e elas produzem. Isso, né? Como conheço pessoas também de um nível maior que tem uma boa autoestima, que entendem o que eles estão fazendo aqui. O importante é o ser humano entender o propósito dele, saber que ele é filho de Deus, que ele está aqui cumprindo um propósito e que ele tem destino. Perfeito. Ele não veio a esse mundo aqui por um descuido. Ele veio aqui porque Deus preparou ele na hora certa, no momento certo, na família certa para nascer, para cumprir um propósito. E se ele for fiel, se ele confiar nas promessas de Deus, olha, pode ter certeza, ele vai realizar os sonhos dele. Com certeza. E outra coisa muito interessante é que o ser humano tem que sonhar. Isso! As pessoas hoje estão desistindo de sonhar, Estão desistindo. É difícil sonhar também, né? É cansativo também. Mas tem que se esforçar. Porque o sonho é visão. É visão. Sonhar, que eu digo, você ter visão, se projetar. Tem uma agenda. Eu falo para você, tem que ter uma agenda, escrever seus sonhos, orar sobre esses sonhos e se preparar, se capacitar, né? Isso, porque é muito interessante que a gente entenda assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas, mas eu estou no comando da minha vida. E muitas pessoas falam assim, Deus está no controle, aí ele não estuda, não trabalha, não se capacita profissionalmente. Fica só sonhando. Fica só sonhando, deixando que Deus vai fazer. Não é assim. A nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte. Quando Deus estava tirando aquele povo do Egito, né, ele falou, olha, vocês vão ter que caminhar. Aí quando chegou na frente do Mar Vermelho, ficou todo mundo parado. E agora? Deus está no controle, a gente vai... Aí depois, Moisés, estende a vara aí. O mar abriu. Agora, eu não vou carregar vocês, não, vocês vão andando. Isso. Né? Então, Deus está no controle de todas as coisas, mas você está no comando da sua vida. Então, você tem que se capacitar profissionalmente, você tem que se capacitar espiritualmente. Como é que está a sua vida espiritual? Né? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter prazer de estar na igreja, você tem que ter prazer de servir ao Senhor, né? Desempenhando um ministério, alguma coisa que você goste de realizar na igreja, servindo ao reino, né? Isso. Nós estamos aqui implantando o reino de Deus. Perfeito. Então é muito importante quando a gente entende isso. Aleluia! Você que crê no impossível, cante com fé.